Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, com o nosso Giro de Notícias número 15. O Giro de Notícias é aquele programa que a gente pega para poder atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu no Mengão Queridão e também sobre as últimas notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Então, olha só, não tira o olho daqui, que a gente está até chegando mais tarde hoje, o horário normal é às 21 horas, mas hoje a gente teve que esperar o resultado do jogo entre Flamengo e Rosário Central, que poderia garantir a vaga do Flamengo à final da Libertadores América, proporcionando ao sub-20 do Flamengo a disputa do primeiro título da Libertadores da categoria. Será que o Flamengo passou? Como é que foi o jogo? Vai ficar sabendo aqui. Situações envolvendo contratações do Flamengo. Também vou explicar direitinho para vocês como é que vai funcionar agora. E é claro, hoje foi o fatídico dia que a Netflix estreou o seu documentário Tragédia no Ninho, referente àquela tragédia que aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019. Eu já assisti ao documentário inteiro, assisti do lado da Mirinha, choramos demais, é impossível assistir ao documentário sem se comover, sem chorar e, de certa forma, pessoal, sem meio que ficar um pouco indignado com os nossos dirigentes também. Mas eu vou explicar direitinho para vocês e vocês vão me entender e vocês vão entender o que aconteceu lá. O documentário foi tão impactante que obrigou, por exemplo, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, a se pronunciar. E eu vou trazer para vocês aqui o pronunciamento que o Eduardo Bandeira de Mello fez hoje, para vocês entenderem todos os 7 pontos que ele levantou como sendo erros do documentário da Netflix. É claro que a gente não está aqui para tomar partido nem da Netflix, nem do Flamengo. A gente gostaria só que, primeiro, nada disso tivesse acontecido. E que, segundo, que as famílias tivessem sido confortadas financeiramente o mais rápido possível. É aquilo que eu sempre falei para vocês. Não há compensação financeira que substitua a vida de um filho. Eu, como pai, por exemplo, se tivesse acontecido com o meu Matheus, eu não queria nem dinheiro, velho. Porque cada centavo desse dinheiro que entrasse na minha vida iria me lembrar do Matheus Henrique. Então, de jeito nenhum, mas é uma coisa minha, tá? Os pais têm legítimo direito de receber, sim. Mas eu, Fabrício Lopes, não conseguiria botar a mão em um centavo de um dinheiro que me lembraria a morte do meu filho. Mas eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Vocês já podem ir dando a opinião de vocês aí, é claro, também. Não tira a legibilidade dos pais de buscarem os seus direitos, não, tá? Eu tô dando a opinião minha como pai, só isso. Boa, nação, vamos começar falando então sobre o Antony, né? A Isabelle Costa, jornalista que cobre o Flamengo, entrou em contato com alguém dentro do Flamengo, com algum dirigente, e o dirigente negou estar interessado no Antony, atacante do Manchester United de 24 anos, que frequenta muito a seleção brasileira também. Com um salário de 4,5 milhões de reais por mês, realmente não tinha cabimento o Flamengo tentar o empréstimo de um atleta tão valioso, tão jovem e que custou tão caro para o Manchester United. Foi a segunda contratação mais cara da história do clube. Bom, se por um lado foi a segunda contratação mais cara do clube, por outro ele não vem dando resultado nenhum. Vai fazer 1 ano que o cara não marca um gol. Mais de 2 meses que ele não é titular na Premier League. É uma decepção total, mas o Flamengo deixou bem claro que não pretende fazer nenhuma proposta pelo jogador nesse momento. Bom, aproveitando que a gente está falando aí de mercado e de contratações, o que o Flamengo tem hoje para investir, o Flamengo vai investir em jogadores que estão no mercado brasileiro disputando os estaduais e que pertencem a clubes brasileiros. Claro, vai investir se pintar algum nome que seja do agrado do técnico Tite. Se o Tite gostar de algum jogador, aí o Flamengo vai negociar. Apesar de ter só 15 milhões de reais para negociar, ou cerca de 3 milhões de euros, o Flamengo pode muito bem parcelar a contratação do jogador, não precisando assim realizar uma reforma no orçamento, um reajuste orçamentário para poder caber o jogador. Qualquer nome maior e mais precioso financeiramente falando vai ser tratado apenas no meio do ano. Como o caso do Oscar, por exemplo, que o Flamengo até tem interesse sim no Oscar, mas o interesse para o Oscar
é apenas e tão somente para 2025, uma vez que o jogador não vai deixar a China antes do término do contrato, que é no dia 30 de novembro. O Internacional de Porto Alegre tenta repatriar o jogador. Se o Inter não assinar um pré-contrato com ele e ele estiver disponível e o Tite entender que ele seria útil à equipe do Flamengo no final do ano, aí o Flamengo deve sim procurar o jogador, que é um desejo antigo do Clube de Regatas do Flamengo. Nenhuma contratação grande será realizada, mesmo que tenhamos jogadores aqui no Brasil que sejam interessantes para o Flamengo antes do meio do ano, porque não há orçamento para isso nesse momento. Suponhamos que o Flamengo tivesse interesse no Lucas do São Paulo, é um jogador mais caro, de uma negociação mais complexa, não seria tratado para este momento e sim para o meio do ano, ok? E o goleiro Rossi, hein? Está a 84 minutos de se tornar o recordista de não sofrer gols da história do Flamengo. Se ele passar o jogo contra o Fluminense sem sofrer nenhum gol, jogo agora, sábado às 21 horas no Maracanã, ele vai se tornar o goleiro rubro-negro na história com mais tempo sem levar gols. O Rossi tem feito boas defesas durante as partidas, tem uma média aí de 7 defesas por jogo, mas o sistema defensivo do Tite vem funcionando muito bem, o que faz com que o goleiro não tenha grandes dificuldades debaixo da sua meta. Méritos do goleiro, méritos do sistema defensivo implementado pelo Kleber Xavier, Matheus Bach e pelo excelente técnico Tite. Até engasguei para falar, mas pelo excelente técnico Tite também. Seguinte, pessoal, o Tite vai ter a seu favor para o jogo contra o Fluminense Gabriel, Wesley, Ayrton Lucas e Eric Pulgar. Todos esses jogadores treinaram hoje normalmente com o restante do grupo e devem estar à disposição do técnico Tite para a partida contra o Fluminense, ou seja, é um Flamengo quase 100% à disposição do Tite para esta semifinal. Agora, se o Flamengo faz da semifinal no sábado, os moleques farão a final no domingo, nação. Passamos pelo Rosário Central, não sem levar um susto, é claro, mas passamos pelo Rosário Central, como eu disse que passaríamos, e enfrentaríamos o Boca na final. O Boca venceu a equipe do Alcas e o Flamengo venceu hoje a equipe do Rosário Central, que saiu na frente, fazendo 1-0. O primeiro tempo do Flamengo foi tenebroso, voltando de lesão. O técnico Mário Jorge colocou o Lohan para jogar no meio de campo. E aí o Lohan não rendeu absolutamente nada. O Flamengo viveu um primeiro tempo de chutões, de muita afobação e de pouco futebol. Só para vocês terem uma ideia, o Flamengo terminou o primeiro tempo com 75% de posse de bola e apenas um chute no gol do Rosário Central. Segundo tempo, o Mário Jorge arrumou a equipe. Botou o Lohan para a ponta direita e aí começou o show do moleque. O Lohan jogou muita bola. Tanto que numa enfiada de bola para o excelente atacante Wallace Ian, ele sofreu a penalidade que o zagueirão Iago foi lá para bater. Foi lá, bateu e marcou. 1-1. Logo depois, o Zé Wellington, lateral esquerdo, que fez mais uma partida muito boa, bateu o escanteio para mais um gol do nosso zagueirão. Iago é um dos artilheiros do Flamengo na competição, ao lado do Wallace, com 4 gols. Nosso zagueirão garantiu a nossa passagem à final da Libertadores, que será disputada nesse domingo, às 15 horas, com transmissão do Sport TV. Nação, é bom dar os créditos também para o técnico Mário Jorge. No meio do primeiro para o segundo tempo, no intervalo ali, ele arrumou a equipe todinha, reposicionou a equipe toda e o Flamengo que voltou para o segundo tempo foi um Flamengo totalmente diferente daquilo que a gente viu no primeiro tempo. Chola não jogou absolutamente nada hoje, mas ainda assim o Flamengo teve força através do Lohan para poder conseguir fazer a virada. Estamos na final. Parabéns, meninos do Ninho, num dia em que os meninos do Ninho foram lembrados, mas dessa vez por conta de uma tragédia acontecida em 2019 no Ninho do Urubu, que fatalizou 10 vítimas de tudo aquilo. O Netflix estreou hoje um documentário falando sobre isso e eu quero que vocês entendam bem o que eu vou falar agora. É a opinião que eu fiquei depois que eu vi o documentário. Não quer dizer que eu tenho certeza que isso está certo ou que eu aprovo aquilo que está mostrando lá.
Mas para quem não viu o documentário ainda, o documentário traz documentos, e-mails, comprovações, imagens de tudo aquilo que eles estão falando lá, com relatos inclusive dos pais. E a impressão que a gente fica é que, primeiro, o Eduardo Bandeira de Mello poderia ter evitado a tragédia, porque vários e-mails de notificações da prefeitura constavam a assinatura pessoal do Eduardo Bandeira de Mello, que era presidente na época, ou seja, ou ele sabia e não deu muita bola, empurrou com a barriga achando que ia dar tempo de trocar os meninos, ou ele assinou tudo simplesmente sem ler, tá? Também ficou claro que o Rodolfo Landim desapareceu no convívio com os pais e deixou tudo a cargo do vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunch de Abranches, que tem que ser o cara que tem que cuidar disso mesmo, mas todo mundo esperava um pouquinho mais de empatia do Landim, aparecendo para confortar as famílias, aparecendo para conversar com as famílias, e isso não aconteceu. O Landim deixou toda a conversa com as famílias por conta do Rodrigo Dunch de Abranches, que chega numa das reuniões dizendo o seguinte: olha, eu tenho que vir rapidinho, que daqui a 15 minutos eu tenho outra reunião, mostrando falta de empatia pelas famílias dos vitimados, né? Não estou dizendo que essa é a tônica certa, né? Muitas pessoas acham que o Flamengo está agindo certo ou agiu certo. Como empresa, não pode ter muita empatia, tem que fazer o que for melhor para ir pro clube, que outra empresa não faria diferente, mas enfim, é um sentimento de dor, porque futebol é paixão. Por mais que a gente queira enxergar o futebol como empresa, como negócio, futebol é paixão. Ou você sai na rua aí cantando e vibrando o nome da sua empresa, ou você chora toda vez que o faturamento da sua empresa aparece, ou quando sua empresa ganha o prêmio de microempresa ou de empresa da área da indústria que mais vendeu, que mais lucrou. Vocês cantam, comemoram e choram. É diferente, né, gente? Uma coisa é diferente da outra, e tratar muitas vezes um clube de futebol como empresa chega a ser até desumano, do meu ponto de vista, só a minha opinião. Aliás, até o presente momento eu não pedi vocês para se inscreverem. Nós estávamos aí a 6 inscritos de virarmos para 152 mil inscritos aqui no canal. Enquanto eu estou gravando o vídeo, de repente a gente já até virou. Mas isso não impede você que está assistindo agora de se inscrever, de curtir, de comentar e de compartilhar os nossos vídeos para que a gente consiga sobreviver e crescer aqui na plataforma. Lembrando sempre que aqui é sempre 100% de verdade. A gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. O Eduardo Bandeira de Mello, então, resolveu responder a tudo o que aconteceu lá no Netflix, e eu separei alguns pontos que eu vou passar rapidamente para vocês. Eduardo Bandeira de Mello pontuou o seguinte: 1. O Flamengo nunca foi notificado por nenhum órgão acerca das condições de segurança dos módulos habitacionais. Era até clandestino aquilo lá, né? Tava no estacionamento, tava no local onde estava na planta que seria o estacionamento, e nenhum órgão fiscalizador, pelo menos é assim que é passado no documentário, tinha noção que aquilo ali existia. 2. A interdição que teria acontecido em outubro de 2017 por parte da prefeitura se referia à inexistência de alvará para o conjunto do imóvel. Eram 150 mil metros quadrados, onde havia um CT inaugurado no final de 2016, funcionando normalmente. A obra do novo CT e as instalações provisórias das categorias de base, a prefeitura não fez nenhum tipo de consideração sobre os alojamentos, mas nem poderia fazer, pessoal, porque essa questão aí, os alojamentos dos meninos estavam improvisados no estacionamento. A planta que estava na prefeitura era que aquilo ali era um estacionamento, então a prefeitura nem tinha conhecimento desses alojamentos, pelo menos é isso que diz no documentário. Essa interdição nunca chegou ao conhecimento da diretoria do clube, nem aos escalões superiores da prefeitura. 3. Assim, é falsa a afirmação de que o clube teria informações acerca da insegurança do local. 4. Todos os relatórios das inspeções feitas pelo Ministério Público de 2014 até o final do mandato,
que se encerrou em 2018, atestam significativas melhorias nas instalações dedicadas aos atletas da base. 5. Com a inauguração do CT2 em novembro de 2018, o CT1, até então utilizado pelos atletas profissionais, ficou à disposição das categorias de base. Em dezembro de 2018, o time do Sub-17, que disputou a final da Copa do Brasil, já ocupou as novas instalações. 6. As instalações provisórias que foram usadas até novembro de 2018 e depois retomadas em janeiro de 2019, já pela nova administração, eram modos habitacionais em estruturas de containers largamente utilizados em hotéis, escritórios, unidades médicas, plataformas oceânicas e até no alojamento do Corpo de Bombeiros. Foram alugados pelo Flamengo na principal empresa brasileira do setor e o contrato dizia expressamente que o material era a prova de fogo. Por esta razão, nem a investigação policial nem a denúncia do Ministério Público imputam qualquer responsabilidade aos dirigentes do Flamengo quanto a isso. 7º e último, com relação à troca de e-mails citados no documentário onde funcionários do Flamengo debatem sobre a conveniência de não tomar providências em relação à irregularidade nas instalações, trata-se de apuração realizada pelo UOL sobre um episódio extremamente grave que, por razões que desconheço, não foi considerada no processo. Quando a notícia surgiu, eu já não era dirigente do clube e não tinha como tomar qualquer atitude. Entendemos que o assunto deveria ter sido objetivo de rigorosa apuração no clube e na justiça, e todas as pessoas envolvidas devidamente identificadas, ou seja, meio que jogou essa parte para a gestão do Rodolfo Landim. Nação, comentem aí o que vocês acham disso, deixem um like de vocês e principalmente curtam e se inscrevam no nosso canal. Tamo juntos? Esse foi mais um Giro de Notícias para atualizar vocês e inteirar vocês de tudo que aconteceu no Flamengo nesta quinta-feira, dia 14 de março de 2024. Fiquem com Deus, eu amo vocês. Saudações rubro-negras!